Bom, na palavra de Deus, Jesus, ele deixou já dito para mim e para você. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde que está essa verdade? A verdade está na Bíblia Sagrada, está na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Se você quer viver uma vida correta, uma vida boa diante dos olhos de Deus, da maneira que agrade a Deus, leia a Bíblia Sagrada e procure viver o que a Bíblia ensina. Entendeu? Eu vejo muita gente ainda perdida, porque quando o Tiago ele escreve uma carta aos judeus, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta. Tiago ele estava perdido porque ele ainda não tinha entendido o plano de Deus. Porque o plano de Deus era Jesus Cristo. Tiago ainda estava perdido na lei, ele não tinha entendido o que Jesus Cristo havia feito. Jesus tinha vindo ao mundo, que era o plano de Deus, ele morreu na cruz, ele deu seu próprio sangue, e aquela lei que eles eram obrigados a obedecer, a cumprir, aquilo foi pregado na cruz, Cristo cumpriu a lei. Então, Tiago ele ainda não tinha entendido qual era o plano de Deus, o que Jesus havia feito. Então ele escreve essa carta para os judeus, dizendo que a fé sem obra é morta, pensando pensando na lei de Moisés, naqueles ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, que estavam todos corrompidos pelo dinheiro. Então, Tiago ele não tinha entendido o que Jesus havia feito. Ele não tinha entendido, e muita gente hoje ainda não entende. Muita gente hoje ainda não entende o Evangelho, não entende qual foi o plano de Deus, o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo cumpriu na cruz, né? João ele diz que a lei e os profetas tiveram validade até que Jesus veio. Teve validade até quando Jesus veio. Então, Cristo cumpriu a lei. E ele levou aquela lei na cruz. E ele pregou na cruz o escrito de dívidas que era contra nós. Aquele escrito, aquelas ordens que éramos obrigados a obedecer. Então, por isso que Tiago diz que a fé sem obra é morta, pensando na lei, em cumprir todas aquelas regras impostas, né? Mas então Paulo vem e ele explica, ele diz: a verdade do Evangelho, vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie disso, para que ninguém bata no peito, e se glorie disso. Você é salvo pela graça. A Bíblia mesmo diz que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, né? Naquele dia muitos vão chegar diante de Deus e dizer, diante de Cristo, e dizer, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres, eu fiz grandes coisas. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Qual que era o plano de Deus? Tiago não tinha entendido, né? O plano de Deus era Cristo, né? Cristo veio ao mundo, ele cumpriu a lei, né? A lei, aquela velha aliança da lei de Moisés,
ela valeu somente até quando Jesus Cristo veio. Então, quando Jesus veio, nós vivemos hoje na aliança do sangue de Cristo, na nova aliança, né? Nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou, porque você crê em Jesus Cristo. Então, você é aceito por Deus porque você crê em Jesus. Você crê no Filho dele. Esse era o plano de Deus, esse é o Evangelho. Qual que é o Evangelho? É a graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não por obras, para que você não se glorie disso. Jesus até falou, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi ao templo com os discípulos, vieram dois homens lá, apareceram dois homens para orar. Um orava em pé, olhando ao céu, e ele dizia: Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço meu jejum, Senhor, eu oro tantas vezes por dia, eu cumpro toda a lei, eu sou, e dizia assim, eu não sou como esse outro que estava ao lado dele, de joelhos, que nem ousava levantar a cabeça ao céu. Ele dizia, aquele que estava em pé dizia, eu não sou como esse aqui, que é um cobrador de impostos, né? Agora aquele que era o cobrador de impostos estava de joelhos no chão, ele não levantava a cabeça ao alto com vergonha, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E quem você acha que saiu justificado daquele templo? Quem você acha que Jesus disse que saiu justificado? Aquele que cumpria todas aquelas ordenanças, aquelas coisas, né? Que dizia melhor do que aquele que estava ali? Não. Quem saiu justificado foi aquele que estava se humilhando, né? Aquele saiu justificado e o outro não. Então isso é que a gente deve tomar muito cuidado com o julgamento. Da mesma maneira que você medir e julgar teu irmão, você também vai ser medido e julgado um dia. Toma muito cuidado, porque naquele grande dia em que Jesus voltar, vai haver muita surpresa, muitas surpresas vão haver. A gente vai chegar no céu e dizer, nossa, essa pessoa está aqui. E a gente vai dizer também, nossa, aquela pessoa não está, né? Então, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é isso. Muita gente ainda está perdida nisso. Tiago diz que lá a fé sem obra é morta. Mas Paulo diz, vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o Evangelho, né? Muita gente ainda não entende o Evangelho, que o Evangelho é você ter que obedecer um monte de regra, um monte de ordenança, um monte de estatuto. Se você não obedecer, que Deus é como se fosse lá na lei, que vai vir maldição, vai vir castigo, vai vir reio, vai vir chicote, né? É assim que muita gente ainda está perdida, com a mente lá na lei, lá atrás, na lei, né? Muita gente que não entendeu ainda o plano, qual era o plano de Deus, o que Jesus veio fazer. Ainda até diz, eu estou pagando preço, eu estou sofrendo, estou pagando preço, eu estou pagando preço porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, porque eu não faço as obras. E, meu Deus, quem foi que pagou o preço?